As águas amargas tornam-se doces. Livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículo 22 a seguir, que diz: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Uma palavra maravilhosa retratando a história do povo de Israel e refletindo também nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã com Deus. A palavra nos diz que Israel, agora sendo visitado pelo Deus Todo-Poderoso na terra do Egito após 400 anos, sendo esmiuçados, provados, testados, e agora o Senhor enviando o seu servo Moisés para trazer o povo de Israel à terra a qual Deus havia prometido a Abraão. Então o Senhor, agora, de uma forma não natural, não humana, não técnica, mas de uma forma sobre-humana, sobrenatural, ele julga a terra do Egito e a propriedade particular, o seu povo Israel, é separado de uma forma singular, é separado de uma forma exclusiva. Por quê? Porque é o seu povo, é aqueles as quais ele escolheu para a sua honra, é aqueles as quais ele escolheu, não porque tinha alguma preciosidade em si, não porque eram os melhores, mas como está escrito, porque vós fosseis o povo mais escarnecido, porque vós fosse o povo sem honra, o povo mais desprezado dentre as nações, assim também eu, por amor do meu nome, eu tirei vocês da terra do Egito, e não por amor ao vosso nome, mas por amor ao meu nome, a promessa que eu fiz aos vossos pais, eu agora tornei vocês um povo particular, propriedade exclusiva, um povo especial, a qual o meu nome está sobre vocês. Então o Senhor, ele, por ser fiel, por não poder negar a si mesmo, por extrair o povo de uma terra de escravidão, de uma terra gigantesca. Ali era um exército, era um império muito grandioso, o exército egípcio, a qual dominava sobre a terra naqueles dias, sobre várias, diversas nações. Não era somente o povo de Israel que estava no Egito, ali sendo escravos inclusive, mas o povo de Israel aqui é um povo focado por Deus, é um povo a qual o Senhor, se lembrando da promessa que fez a Abraão, que fez aos pais, a Isaac e a Jacó, agora ele enviando a Moisés e agora com grande poder, com sinais, prodígios de maravilha, agora o Senhor ele vem ali a julgar o povo egípcio, ele vem ali a tocar de diversas formas, porque o povo estava, especialmente a casa de Faraó, especialmente aqueles que tinham poder ali na milícia, aqueles que tinham poder ali no exército, os quais oprimia o povo de Israel. Ali então a palavra do Senhor nos diz que o povo israelita estava sendo espremido, estava sendo esmiuçado, e o choro dele chegou ao trono da graça de Deus Pai o Todo-Poderoso, pelo que o Senhor disse basta, enviando a Moisés agora, quando Moisés vai até Faraó, e então ali ele diz, olha, deixa sair, deixa vir o meu primogênito, senão eu ferirei o teu primogênito. Então ali o Senhor estava falando, Israel é o meu primogênito, Israel é aquele que é o primeiro saído da madre, aquele a qual é o primeiro gerado, aquele a qual é o que foi gerado de uma forma especial por mim, e ele é o primeiro. Assim também Jesus ele chama nós dizendo, olha,
Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nós éramos das gentes, das nações, esquecidos. Dentre as nações não tínhamos a Deus, não conhecíamos ao Senhor e o seu Cristo, o seu ungido, o seu Salvador. Nós estávamos entre as nações da terra, entre os povos, mas o Senhor estava projetando o bem, a salvação, o livramento, a solução, a ajuda, o socorro para a nossa alma. E diz então a palavra do Senhor que ele agora estende o seu braço, ele agora estende a sua mão sobre a terra do Egito, e ele começa a tocar, e ele começa a ferir sobrenaturalmente, com diversas pragas, com diversas doenças e assolações. Então a palavra do Senhor nos diz que o povo ali egípcio, então começa também a se agradar dos israelitas quando na última praga, agora os israelitas estão saindo apressadamente. O povo israelita está saindo do Egito ali de forma rápida, sem ter muito o que pegar algum dos teus utensílios e a correr. É algo ali na última praga, a qual o Senhor feriu os filhos dos egípcios, ali feriu os primogênitos, porque eles não entregaram o primogênito de Deus, porque eles não quiseram, porque Faraó endureceu o seu coração e não quis entregar a Israel o primogênito, o filho primogênito, o israelita, os israelitas, na presença do Senhor, a qual o Senhor havia falado: olha, Faraó, por meio de Moisés, entrega o meu primogênito por 3 dias para que me faça uma festa no deserto. Por 3 dias entrega o meu filho primogênito Israel, deixa ele ir para que me adore e me faça uma festa no deserto. Aleluia. Então a palavra do Senhor nos diz que tudo isto aconteceu, Deus endureceu o coração de Faraó porque ele também se endureceu. Então quando agora na primeira até a última 10ª praga, quando Deus agora toca no primogênito de Faraó, agora ele se comove, então ele deixa Israel ir. Israel apressadamente, agora após o dia da Páscoa, quando então ali Moisés pega ali o cordeiro, sacrifica um cordeiro, pega o sangue e põe nos umbrais das portas dos israelitas, e assim faz todo o procedimento. Ali quando o povo agora está saindo correndo, os egípcios estão olhando para o povo de Israel, estão se agradando deles, e está ali lhes abençoando com vasilhas, com utensílios, está lhes abençoando com muito ouro, está abençoando com diversas coisas, e ali o povo de Israel está saindo do Egito, agora o povo de Deus está indo em direção ao mar, e agora o exército egípcio, agora pela vontade de Faraó, se levanta novamente para ir de encontro ao povo de Israel, que agora parado de frente do mar, agora observa que logo atrás aquele exército vem com muita fúria, aquele exército vem agora com certeza para tentar tornar o povo de Israel, para tentar tornar o povo ao cativeiro com muita mais serviço, com muita mais rigidez, ou quem sabe até mesmo para matar, para destruir o povo que já estava perante o mar, e agora o povo olhando para trás, olhando para frente, não encontrando saída, agora se esquece da mão de Deus que o visitou, se esquece de tudo aquilo que Deus havia prometido por intermédio dos pais, se esquece de tudo aquilo que os seus próprios olhos viram e de como a mão de Deus poupara os teus filhos e os teus familiares na terra de Gósen, na terra do Egito, quando então ali eles começam a não louvar ao Senhor, quando eles se esquecem que Deus agora os chamou ao deserto para lhes fazer uma festa em 3 dias, então eles começam ali a murmurar, eles começam a abrir a boca não para elogiar o nome do Senhor, eles começam a abrir a boca não para exaltar o nome do Senhor, eles começam a abrir a boca não para adorar, para exaltar, para engrandecer e enaltecer aquele que vive e reina para sempre, mas agora eles abrem a boca para se questionar, abrem a boca para murmurar, abrem a boca para reclamar, e então ali a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dá a palavra a Moisés, pelo que Moisés
Moisés ali estendendo, ali, louvado seja o nome do Senhor, o seu cajado, a sua vara, ali, e o mar, ali, venha a se abrir, e então o povo fica maravilhado novamente, mas o povo agora, vendo novamente a mão do Senhor, o feito do Senhor, adentrando por aquele mar, com os pés enxutos, eles começam ali a atravessar o mar com toda aquela alegria, com todo aquele feito, com aquela bonança, mas agora eles observam que os carros, os cavalos, cavaleiros de Faraó vêm atrás perseguindo, e então ali eles adentram o mar, eles atravessam o outro lado, o Senhor com o fôlego das suas narinas fecha o mar. Então diz a palavra do Senhor que são julgados, que ali como chumbo em água, os exércitos e os carros e os cavaleiros dos Faraó, eles se afogam no profundo do mar, porque Deus julga o povo e a nação egípcia. Então diz a palavra do Senhor que há uma grande comemoração, há louvores, honras e glórias ao Senhor. Ali se levanta Moisés, se levanta ali a Miriam, se levanta o povo como um todo, e todos louvam numa só voz: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Né? E tudo aquilo acontece novamente, mas agora entrando na palavra nos diz que agora eles caminhando no caminho no deserto, eles agora por 3 dias não encontrando água, e você sabe, no deserto é um sol escaldante durante o dia, mas a palavra nos diz que mesmo assim a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, a coluna de nuvem pairava por sobre o povo, e aquela coluna de nuvem ela refrescava, ela dava o refrigério ali ao povo de Israel no deserto. Assim a nossa vida, a nossa caminhada cristã na terra, há momentos altos, há momentos baixos, há momentos de oásis e há momentos de deserto, mas no deserto, na sequidão, aonde não há nada, muitas das vezes no sol escaldante, muitas das vezes no ardor, na sequidão, muitas das vezes sem ninguém ali que nós possamos enxergar, que possa nos ajudar de certa forma, mas a nuvem do Senhor, ali a presença do Senhor, ela é suficiente, ela basta na nossa vida para refrescar a nossa alma, para aliviar as nossas angústias, a nossa dor, mas nem para isto nos atentamos, mas todavia, como também o povo de Israel estava já 3 dias caminhando no deserto árido, caminhando no deserto seco, sem água, agora eles, quem sabe, poderiam até mesmo ter, de certa forma, uma comida, mas a água é mais essencial do que a própria comida, e ali eles estão caminhando, estão se afadigando, estão cansados, todavia a palavra do Senhor nos diz em Isaías: mas aqueles que esperam no Senhor, com asas como de águias voarão, andarão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque esta é a promessa do Senhor para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Então a palavra do Pai Celestial, ela está dizendo: olha, independentemente do deserto a qual você esteja passando, independentemente de qualquer que seja a sequidão, quer seja espiritual, financeira, quer seja emocional, familiar, saiba que da mesma forma como o Senhor ele providenciou, ele está a providenciar sobre a tua vida. Se lembra que o Senhor ele te chamou no deserto para o adorar. Se lembra da palavra do Senhor que ele falara ao seu servo Moisés dizendo: olha, eu tenho uma festa no deserto em 3 dias para este povo, e 3 dias também se faz em memória à morte e à ressurreição de Cristo, porque esta é a nossa maior alegria, porque este é o nosso maior sinal e símbolo, e também bem como verdade, a nossa maior alegria é a salvação do Cristo, o que Ele fez, o que Ele é para a nossa vida, e que tudo isto significa. Ele é o motivo da alegria, Ele é o motivo da salvação, Ele é o motivo do livramento, Ele é o motivo, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, da festa para a nossa alma, labasteri mikandarai. A palavra então nos diz que estava o povo egípcio já julgado pelas mãos de Deus, isto significando que aqueles que ferrenhamente te perseguem e me perseguem, eles não passarão pelo mesmo caminho que você e eu passamos. Aqueles que se unem em aliança ao nosso grandioso Deus Jeová, aqueles
que se compactuam, aqueles que têm um pacto, uma aliança com o povo de Deus. Aqueles que renunciam à sua vida, entregam a sua vida e se rende de corpo, alma e espírito ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Todos estes se tornam um corpo, se torna o povo de Deus, e agora todos unidos, unânimes, em unidade, estamos caminhando no deserto da vida, indo em direção à terra prometida, que é a Jerusalém celestial. A palavra então nos diz que quando Deus agora falara a Moisés, olha, eu tenho uma festa no deserto para o povo de Israel. É uma festa em 3 dias no deserto. Eles se esqueceram do que o Senhor falou. Mas agora se passou 3 dias e eles estão no deserto. Agora faltou a água. Agora faltou o ânimo. Porque a água ela fala de vida. Porque a água ela traz refrigério. Porque a água ela no momento justamente de sequidão, de escassez. No momento em cujo sol é ardente no deserto acima de 40 graus. 3 dias caminhando e estão animais, estão criança, estão pessoas idosas, pessoas muitas vezes até mesmo ali que tem problemas de saúde. Todavia, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel está ali quase 2 milhões de pessoas, mas caminhando 3 dias e sem água. E eles começam a murmurar, algo começa a incomodar eles, e eles começam novamente a murmurar, a reclamar, e ali então o Senhor novamente vem e mostra para Moisés uma árvore, mostra para ele uma madeira, uma árvore, e então ele pega aquela madeira, aquela árvore, e ele lança nas águas de Mara, que foi justamente o único local a qual eles viram que tinha água, mas a água estava amarga, a água era amarga. Então agora o povo de Israel, passando 3 dias no deserto após o Mar Vermelho ser aberto, o povo de Israel agora que saindo da terra do Egito com grande poder e estrondo universal e terreno, a mão do Senhor agindo sobrenaturalmente por 10 pragas sobre a terra do Egito. Eles viram todos os sinais, eles contemplaram todas as maravilhas de Deus, eles contemplaram tudo aquilo que o Senhor ele executara, que estava aos seus favores. E então agora eles novamente começam ali a ver que está uma coisa mínima faltando, que é uma água potável, que é uma água doce. Agora eles chegaram diante de uma água, mas a água era água amarga, e agora eles começam ali a reclamar e a murmurar, e o Senhor fala a Moisés, veja aquele lenho, aquela madeira, aquela árvore, lança ela naquela água. Então quando ele lançou, aquela água começou a se tornar potável, aquela água começou então a se tornar doce, e aquele povo começou então ali a beber daquela água, e aquela água então começou ali a trazer refrigério, começou a trazer ali a saciação que estava sendo ali precisa naquele momento. Glórias a Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz que então veio a palavra do Senhor a Moisés dizendo, olha, se atentamente vocês ouvirdes a voz do Senhor, se atentamente vocês guardarem os vossos mandamentos e os seus estatutos, então nenhuma praga que eu fiz vir sobre a terra do Egito virá sobre vocês, porque eu sou Jeová, o Deus que sara vocês, porque eu sou Deus Jeová que cura. Aleluia, glória a Deus. Então aqui é um retrato da palavra do Senhor para a nossa vida. Ei, o Senhor Jesus, Ele ali nos chama para uma comunhão conosco no deserto. É no deserto que pode estar faltando coisas, pode estar faltando inclusive ajuda humana, mas todavia é no deserto que o Senhor, Ele tem uma comunicação melhor, uma intimidade melhor, uma comunicação melhor comigo e contigo. É no deserto que o Senhor ele quer fazer com que eu e você entenda, não simplesmente no deserto físico, mas no deserto espiritual, no deserto muitas vezes familiar, no deserto financeiro, no deserto material, que o Senhor ele tem algo a realizar, porque é um propósito dele de intimidade comigo e contigo. Veja que o Senhor, Ele agora trazendo novamente o povo ao deserto para fazer com que
ali durante 3 dias o povo viesse adorar ao Senhor, prestar-se uma festa, um banquete no meio do deserto, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor fosse glorificado, para que o Senhor fosse exaltado. E esta era a memória, era o que o Senhor queria trazer à memória, a esperança de Israel. Olha, eu tenho uma esperança para vocês. Vocês viram, a minha mão desceu sobre o Egito e eu feri com praga do piolho, e eu feri com praga das rãs, e eu feri com todos os tipos de pragas, até mesmo as águas se tornaram em sangue. Olha, eu feri com trevas, olha, eu feri os primogênitos dos egípcios, mas aqui para vocês eu quero trazer algo à vossa memória que traz esperança ao vosso coração. Olha, haverá de acontecer que num deserto, num deserto em qual eu enviarei o meu filho, um deserto de vida em qual a minha palavra virá, mas a minha palavra ela virá e ela fará tudo o que é do meu agrado. A minha palavra ela passará pelo deserto. A minha palavra, inclusive, ela ficará 3 dias. E durante esses 3 dias vos será um sinal de um grande banquete, vos será um sinal de uma grande festa para a sua vida, porque a minha palavra que se fará carne, a minha palavra, qual dará um sinal de 3 dias, esta minha palavra, ela vos trará saciação de vida no deserto, esta minha palavra vos trará a saciação da sede da vossa alma, esta minha palavra vos dará ali então a alegria para a vossa alma, que a vossa alma necessita, que a vossa alma precisa, que a alegria da salvação para a sua vida. É esta palavra que se fará carne, que vos dará um sinal por 3 dias, que no deserto de vida, qual ela passará por você, por mim, esta palavra ela virá e ela vos alegrará sobremodo, sobremaneira, e ela trará para vós a restituição da vossa saúde, ela vos trará a restituição de todas as formas possíveis, porque ela vos trará a salvação da vossa alma. Então este é o sinal de uma grande festa e adoração ao Senhor. O sinal é que ele veio, ele morreu, mas ele ressuscitou durante 3 dias aqui. Houve um reboliço na terra, até mesmo os cosmos, o sol, ele se enegreceu, até mesmo a terra, ela não suportou a natureza, ela gemeu, ela tremeu, ela estremeceu num terremoto, porque ela não suportou a tamanha injustiça do autor da vida, do criador da vida, morrendo de forma injusta, mas isso para justificar a minha vida, para justificar a sua vida. Então, a palavra do Senhor, ela veio e ela fez tudo o que aprouve ao Pai Celestial, ela veio e ela cumpriu com o propósito do Senhor. Então a palavra, ela veio e ela trouxe para nós esta orientação. Olha, atentamente ouvindo os mandamentos, atentamente ouvindo os preceitos, os estatutos do Senhor. Então, assim também o Senhor, ele fará com que todas as enfermidades que são lançadas de forma irreparável sobre a terra do Egito. Olha, o mundo pode ter dinheiro, o mundo pode ter os melhores médicos, as melhores condições, mas a melhor medicina, mas o mundo não tem a pessoa de Jesus, o mundo não tem a palavra libertadora que cura, que sara, o mundo não tem o médico dos médicos, mas esta palavra viva, esta palavra eficaz que tem toda a eficácia, todo o poderio, toda a supremacia do Deus Todo-Poderoso Supremo, de mudar, de transformar, de libertar o homem pecador, que o maior pecado, a maior enfermidade é não crer e não confiar e não depositar a sua confiança e não se entregar e não se render à pessoa de Jesus Cristo e, portanto, não ter o Deus, o Pai, o Deus, o Filho, o Deus, o Espírito Santo em suas vidas. Este é o maior pecado, pecado que não tem perdão, porque morrendo não haverá perdão. Então, aqui existe uma palavra de vida para a nossa alma, uma palavra de esperança, a qual ele diz: olha, estas enfermidades que assolam o mundo hoje, estas enfermidades, elas
não terão lugar sobre a minha e a tua vida se nós aceitarmos estes sinais de Deus na nossa vida, se nós aceitarmos esta grande festa qual o Cristo Jesus ele providenciou para mim e para você, porque ele se fez carne, ele já viveu o deserto de vida a qual nós e o povo de Israel tinha que ter passado. Todavia ele tomou sobre ele todas as responsabilidades maiores. Olha só, pode haver um amargor na minha e na tua alma, mas são gotas de amarguras comparado ao cálice amargo que ele tomou. Ao cálice, ele tomou todo o cálice da ira de Deus sobre si. A ira de Deus foi derramada sobre a sua vida lá na cruz do Calvário. Todas as enfermidades, todas as culpas, todas as transgressões dos homens que nasceram e que nascem sobre a face da terra, ele tomou sobre o seu corpo, ele fez com que tudo isto se tornasse uno ao seu corpo, e ele condenou no seu próprio corpo as enfermidades, ele condenou no seu próprio corpo o pecado, ele condenou no seu próprio corpo a maldição da lei. Alabasteri me cantarabia súbria. Então ele traz em mim, ele traz em ti a justificação mediante o sangue, a vida que havia no seu corpo, que lhe dará vida, e que nos dá vida hoje. Então, quando nem mesmo a morte tendo poder sobre ele, mas no momento certo, às 3 horas da tarde, ali daquele dia de Páscoa, quando ele estendido sobre o madeiro, ele diz: olha, Abba, afkid beadecharuhi, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então ali o seu fôlego de vida sai, a sua alma sai, ali como um cheiro extremamente suave, as narinas do Deus Todo-Poderoso. E ali então ele toma também a alma daquele homem que ele justificara, e ele leva ao paraíso de Deus. E então a palavra do Senhor nos diz que nem a morte tem poder de chegar perto de Cristo. Por quê? Porque ele não tem pecado, e o pecado é ele que ocasiona a morte. Ele venceu a morte, ele tem poder sobre a morte, sobre a vida, e ele então ele justifica aquele a quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter, ele tem de compaixão a quem ele quer se compadecer, ele salva, ele cura, ele liberta, ele honra, ele faz o que ele quer. Basta nós nos humilharmos à presença dele e tomarmos decisões certas, decisões corretas, que é lhe obedecer à palavra de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Seja qual for a amargura que você esteja passando na sua vida, maiores amarguras passou Jesus, e isto de forma com que ele não merecia. Maiores amarguras, maiores tristezas, angústias passou Jesus o Cristo, o Salvador eterno, e ele diz: olha, veja, venha a mim, você que está angustiado, você que está atribulado, perturbado, você que está sobrecarregado, você que está sobremodo pesado em si, em suas lamúrias, em suas muitas dificuldades, em seu pesar, em seu fardo, olha, venha a mim e eu vos darei um fardo leve, um jugo suave, e você encontrará descanso para a vossa alma, porque eu sou humilde. Então ele diz: eu sou humilde, aprenda comigo, vinde, aprende comigo, porque sou humilde, e vos darei um jugo e um fardo leve. Eu colocarei sobre você uma nova carga, uma carga leve, uma carga suave. Toda a tua angústia, o teu pesar vai cair por terra, porque eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou todas as coisas, eu posso todas as coisas sobre a tua vida. Se você se render, se você entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para mim, eu posso realizar aquilo que você nem mesmo sequer chegou ao teu entendimento, ao teu pensamento, subiu ao teu coração. Eu posso fazer muito além daquilo que um dia você pode pedir para mim. Esta é a promessa que o Senhor ele tem para a nossa vida, e a promessa que ele tem é uma promessa de livramento da ira de Deus, é uma promessa de salvação eterna, é uma promessa de solução para mim e para a tua vida. E a maior solução é a solução do pecado, é a solução, é o livramento, é o resgate do pecado, porque o pecado é a maior enfermidade que existe no homem, é o pecado que ocasiona as enfermidades, é o pecado que ocasiona as murmurações, é o pecado
que faz com que nós tomemos decisões e nós tomemos rumos em nossas vidas, os quais nos separarão da presença do Senhor o resto da nossa vida. E é justamente isto o que ele diz na sua palavra. Olha, Moisés, pega aquela árvore, lança naquele mar de Mara, porque aquela árvore agora representada no lenho, no madeiro, a qual Jesus, o Cristo, ele agora representado na pessoa de Moisés, ele tendo que carregar aquela madeira de 130 quilos mais ou menos, nos seus ombros, nas suas costas, puxando ela ao caminho do Gólgota, puxando ao caminho do Calvário. Ali Jesus, o Cristo, o eterno Salvador das almas, ele está levando ali todo deslacerado as suas costas, todo deslacerado o seu corpo, todo cortado, flagelado, ali com a cabeça pulsando, ali dos venenos daqueles espinhos, daquela coroa de espinhos que inchava a sua cabeça, ali dos cortes nos seus lábios, no seu nariz, ali dos murros e dos tapas que ele tomava no sinédrio daqueles homens, ali do seu rosto escarnecido, cuspido, maltratado, das suas barbas que eram puxadas, ali sendo humilhado no sinédrio por aqueles homens. Ali quando então o seu corpo, ali as suas costas, partes da sua barriga cortada, onde até mesmo o sangue escorrendo, ali a fraqueza, ele já sem comer, ele em jejum de um dia anterior, ele ali sem dormir naquela noite a qual ele fora maltratado, ele após ali quarentenas ali de açoite, daquele azorrague terrível, a qual, ali, aquele azorrague, aquele chicote com 12 tiras, contendo em suas pontas pedaços de ossos, pedaços de ferro, ali que cravavam na sua pele, na sua carne, nos seus nervos e cortavam quando era puxado, ali com mais de 400 cortes, muitos deles profundos, além da pele, além da carne. Ali quando então ele totalmente cortado, deslacerado, ferido por Deus, moído, diz a palavra do Senhor que ele toma aquela cruz pesada, muito pesada, de mais de 130 quilos nas costas, e então nos ombros ele vem a puxar ali quase 1 quilômetro ou mais, caminhando com aquela cruz, com aquela madeira, com aquele lenho nas costas. Então a palavra de Deus nos faz esta menção dizendo, olha, Moisés, ele também pegou aquela madeira e lançou naquelas águas. De igual forma, Cristo ele levou sobre ele mesmo todas estas nossas dificuldades, todas essas nossas tribulações, todas estas nossas maiores preocupações que era o pecado, as enfermidades ocasionadas do pecado. As nossas culpas, transgressões, iniquidade, os nossos muitos pecados recaíram sobre todo o seu corpo, e ali o seu corpo que foi julgado, para que a justificação por meio do seu sangue, a justificação por meio do sangue puro, santo e inocente dele, que saía, que extraía dos seus cortes, fosse para nós ali um sinal de salvação, fosse para nós e é para nós o sinal de justiça de Deus, que é excelsa, que é muito mais elevada do que qualquer justiça e obra humana. Aleluia! É a justiça do Deus Todo-Poderoso, é Ele que se fez justiça por nós, por isso que não há obra alguma humana que possa colocar numa balança em comparação, em equivalência à obra de Jesus, o Cristo, o eterno Salvador que veio para justificar o homem dos seus pecados e delitos mortais. Porque é o Cristo, o qual é ungido de Deus, que é o presente de Deus para a humanidade.
É o Cristo ungido de Deus, o qual é a justiça, a obra de caridade, a obra de amor maior de Deus Pai, para que o homem fosse e seja salvo. Esta é a justiça de Deus, a qual no livro de Ezequiel também está escrito: e nos seus dias ele será chamado Jeová é a nossa justiça. Ou seja, que o Deus Todo-Poderoso, ele seria a própria justiça, obra de justiça para o homem, para aqueles que nele confiassem. Por isso que aquele que nele confia não será confundido. Bem-aventurado é o homem e a mulher cujo propósito está firme no Senhor Jeová. Assim ele também conservará com paz a sua vida, diz a palavra do Senhor. Veja que Moisés, então, quando lança aquele lenho, aquela madeira, aquela árvore no mar de Mara, naquele mar amargo, o povo já havia 3 dias passado, o povo já havia caminhado, percorrido o deserto durante todo este tempo e não encontrava água. A presença do Senhor estava ali, a nuvem do Senhor estava sobre o povo, mas para isso eles não estavam atentando. Mas quando eles viram algo que não era de acordo com eles queriam, aquela água que eles foram beber, ela estava amarga, eles notaram e eles reclamaram. E muitas das vezes nós murmuramos e reclamamos de coisas que nós não queríamos que fosse daquele jeito, porque nós achamos que Deus, ele é perfeito, e ele é perfeito sim, e nós queríamos que todas as coisas fossem da nossa forma, do nosso jeito, porque senão não veio da parte de Deus, porque senão não é Deus que está na nossa vida, e nós temos que ter o direito de reivindicar, de pedir, de exigir de Deus, e isto não é o que a palavra do Senhor fala para nós fazermos. Há um hino na harpa que diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E é isso. O Senhor, ele quer nos dar uma vida diferente. O Senhor, ele quer fazer com que nós tenhamos uma vida notória, uma vida totalmente diferente de outras, porque ali, por intermédio do sobrenatural, por intermédio daquilo que fará com que o seu nome, o seu caráter, ele seja glorificado, ele seja visto e o nome do Senhor seja engrandecido e conhecido cada vez mais entre as vidas e as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e amado irmão, para as amarguras das almas, das vidas, Cristo lhe levou sobre ele a madeira mais pesada, a árvore mais pesada, que fez com que estas águas amargas da vida, elas se tornassem tão doces, tão potáveis. É o jugo de Cristo, é o fardo de Cristo, é aquilo que vem dele, o emanar da sua presença que torna os dias calorosos do deserto, da sequidão, da aridez dos desertos da vida, ali em refrigério para a nossa alma. Como o salmista fala em Salmo 23, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele me guia por verdes pastos, por pastos verdejantes e refresca a minha alma. Louvado seja Deus. Assim, a presença do Senhor, aquilo que saiu de Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, o qual ele prometeu, e ele disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, venha a mim e beba. Então ele está se falando então do Espírito Santo, da promessa que ele tem de graça para dar, conforme também ele diz no livro de Isaías 55, ei, quem quer vir e comer e beber sem ter dinheiro, venha, coma e beba do melhor, das melhores iguarias e tenha os melhores deleites. Sem dinheiro, compre, sem dinheiro, beba, porque eu tenho de graça para vocês. Isaías capítulo de número 55. É isto que o Senhor ele tem, é os atrativos
que o Senhor Jesus ele tem para as nossas vidas, que estás contida na palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar. Vemos então que o povo de Israel, após eles ouvir estas palavras, eles ali se atentaram mais, eles ali observaram e eles viram, e a palavra disse que eles foram também provados em cima disso. E eles caminhando por mais um pouco de tempo no deserto, após aquelas águas se tornarem em águas potáveis, em águas doces, eles então se depararam ali em Elim, ali num lugar no deserto, após Sur, e ali existia 12 fontes de água, ali, né, para cada tribo, vamos assim dizer, e 70 palmeiras, 70 fazendo alusão ao número 70 anciões de Israel, assim como em Êxodo, capítulo de número 24, quando vão subir 70 anciões juntamente com mais 3 homens e Moisés, a qual está escrito: e viram o Deus de Israel. Quando aqueles 70 anciões, aqueles 70 sábios que existiam no meio do povo de Israel, a qual o Senhor separou eles com o propósito de ensinar, com o propósito de instruir as instruções, a palavra de vida, a palavra de sabedoria que está contida na palavra do Senhor. Então, ali o Senhor preparou um ambiente, um lugar no deserto para eles, um lugar na qual existia 12 fontes de água, uma para cada tribo, e 70 palmeiras, aonde que debaixo das palmeiras eles ficavam para instruir, examinar e para serem mais sábios conforme o conhecimento e a sabedoria que o Senhor dara aos anciões. E acamparam junto às águas. Olha que maravilha, no deserto, tendo água. Só o Senhor pode fazer isso. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus Cristo.